Você se aproxima, diz oi, começa a conversar, e em menos de 2 minutos ela já está olhando para o lado, dando respostas curtas e procurando uma desculpa para sair de perto. O que aconteceu? Você cometeu o erro que quase todo homem comete na primeira conversa. E o pior, você nem percebe. Ajude o ADM do canal a crescer. Deixe a sua curtida agora. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas novidades. Comente aqui embaixo qual foi a última vez que uma conversa morreu do nada e você ficou sem entender o motivo. E compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive perguntando o que eu falei de errado. Agora vamos direto para o que nos interessa. Você está em um bar, uma festa, ou até mesmo em um aplicativo de mensagens. Encontra uma mulher interessante. Cria coragem, se aproxima, diz oi. Ela responde, até aqui tudo bem, e então começa a conversa. Você pergunta o nome dela. Ela responde. Você pergunta o que ela faz da vida. Ela responde. Você pergunta onde ela mora. Ela responde. Você pergunta o que ela gosta de fazer. Ela responde. E de repente, sem que você entenda o motivo, a conversa morre. Ela começa a olhar para o lado. As respostas ficam mais curtas. Ela pega o celular, diz que precisa ir ao banheiro, some. Ou pior, diz que foi um prazer e se afasta. Você fica ali parado, se perguntando o que fez de errado. Agora, preste atenção, porque o que eu vou te dizer agora pode mudar completamente sua forma de interagir com as mulheres. O erro que quase todo homem comete na primeira conversa não está no assunto, não está na aparência, não está no tom de voz. O erro é muito mais profundo e muito mais sutil. O erro é tratar a conversa como uma entrevista. Pense comigo. Quando você conhece uma mulher e começa a fazer uma pergunta atrás da outra, o que está acontecendo na mente dela? Ela sente que está sendo entrevistada, que precisa responder corretamente, que existe uma expectativa sobre ela, e isso gera pressão, desconforto, tédio. Bom, tirando o Neymar, ninguém gosta de ser entrevistado. Brincadeira. Diz aí, você gosta de ser entrevistado? Ninguém gosta de sentir que está preenchendo um formulário, e certamente nenhuma mulher quer passar por isso quando sai para se divertir. Mas por que fazemos isso? Fazemos isso porque fomos ensinados a acreditar que conversar é trocar informações, que precisamos descobrir tudo sobre a pessoa, que quanto mais soubermos, mais conectados estaremos. E isso é falso. Conexão não se constrói com informações. Conexão se constrói com emoções. E aqui está a chave de tudo. A primeira conversa não serve para você conhecer a ficha técnica dela. A primeira conversa serve para você despertar emoções. Pode ser curiosidade, diversão, surpresa, atração ou mesmo prazer. Quando você entende isso, tudo muda. Aprenda de uma vez por todas como substituir o modo entrevista pelo modo conexão. Primeiro, entenda a diferença entre uma pergunta burocrática e uma pergunta que gera emoção. Uma pergunta burocrática é: o que você faz da vida? Uma pergunta emocional é: o que te faz se sentir completamente segura e ao mesmo tempo loucamente atraída por alguém? Percebe a diferença? A primeira pede um dado, a segunda pede sentimento. A primeira ativa o lado lógico do cérebro, a segunda ativa o lado emocional. A primeira gera uma resposta automática, a segunda gera envolvimento. Quando você faz uma pergunta emocional, a mulher precisa pensar:
Precisa se conectar com algo dentro dela. Precisa sentir. E no momento em que ela sente algo ao seu lado, a conexão começa a nascer. Segundo, pare de fazer perguntas em sequência. Isso é o coração do modo entrevista. Você pergunta, ela responde. Você pergunta de novo, ela responde de novo. Você pergunta de novo mais uma vez, ela responde de novo mais uma vez. E assim por diante, de novo e de novo. Tudo palhaçada. Isso não é conversa. Isso é interrogatório. Em uma conversa real, existe troca. Existe ida e volta. Existe brincadeira. Existe provocação. Existe silêncio. Existe pausa. Quando ela responder algo, não vá direto para a próxima pergunta. Comente o que ela disse. Se você pergunta, o que você mais gosta de fazer quando está com sua melhor amiga, e ela responder, que gostam de conversar, comer e às vezes provocar, você pode comentar essa resposta com: isso é bem a sua cara, eu queria estar perto para ver você. Brinque com a resposta. Conte algo sobre você que tenha relação. Mostre que você está ouvindo de verdade e não apenas esperando sua vez de falar. E assim por diante. Terceiro, aprenda a usar o silêncio a seu favor. Muitos homens têm pavor de silêncio. Acham que se houver uma pausa, a conversa morreu. Isso é um erro. O silêncio pode ser poderoso. Um breve silêncio, acompanhado de um olhar firme e um sorriso leve, cria uma tensão deliciosa, cria expectativa, cria espaço para ela se envolver também. Quando você preenche todos os espaços com palavras, você não deixa brecha para ela investir na conversa. Você faz tudo sozinho, e isso comunica ansiedade, comunica carência. Deixe o silêncio trabalhar para você. Respire, olhe nos olhos dela, espere, deixe ela dar o próximo passo de vez em quando. Quarto, conduza a conversa para assuntos que realmente importam. Você não precisa falar de filosofia profunda. Acredite, existem homens que falam sobre isso no primeiro encontro. A questão não é ficar no raso. Fale sobre paixões, sobre o que faz os olhos dela brilharem, sobre viagens que marcaram, sobre momentos engraçados, sobre pequenas loucuras que ela já fez. Falar sobre emoções é o que diferencia uma conversa qualquer de uma conversa memorável. Quinto, sua linguagem corporal precisa estar alinhada com sua fala. De nada adianta fazer perguntas interessantes se seu corpo está rígido, seus braços cruzados, seu olhar fugindo. A comunicação não verbal representa a maior parte do que transmitimos. Mantenha uma postura aberta, gesticule com calma, sorria, olhe nos olhos dela sem pressa. Deixe seu corpo mostrar que você está confortável, que você está no controle de si mesmo. Quando sua linguagem corporal é confiante, suas palavras ganham outro peso. Sexto, não tenha medo de discordar. Muitos homens, na tentativa de agradar, concordam com absolutamente tudo que a mulher diz. Ela fala que adora a praia, e ele diz que também ama a praia, mesmo odiando a areia. Ela fala que gosta de músicas do Chris Brown, e ele diz que também gosta, mesmo enquanto gosta de ouvir Turma do Pagode. Isso é um erro grave. Concordar com tudo não demonstra compatibilidade, demonstra falta de personalidade, demonstra que você não tem opinião própria, e isso é extremamente broxante. Se você discordar de algo, diga com respeito e bom humor. Mostre que você tem sua própria visão. Isso gera atrito saudável, gera debate, gera interesse. Ela vai querer entender seu ponto de vista, vai querer te convencer, e nesse jogo de puxa e empurra, a atração nasce. Sétimo, saiba encerrar a conversa no ponto alto. Outro erro clássico é esticar a conversa até ela morrer.
de causas naturais. Você fica ali até o assunto acabar, até o silêncio ficar constrangedor, até ela inventar uma desculpa para ir embora. Não deixe isso acontecer. Aprenda a perceber quando a conversa está no melhor momento, quando houve risadas, troca de olhares, conexão genuína. E então, saia por cima. Diga que precisa ir, que foi um prazer, que gostaria de continuar depois. Deixe o gostinho de quero mais. Deixe ela curiosa. Deixe ela esperando o próximo encontro. Isso demonstra que você não está desesperado, que você tem vida própria, que você valoriza seu tempo. E isso, acredite, é incrivelmente atraente. Agora, vamos amarrar tudo isso. O erro que todo homem comete na primeira conversa é acreditar que precisa extrair informações, quando na verdade precisa despertar emoções. É acreditar que precisa preencher todos os silêncios, quando na verdade precisa deixar espaço para ela. É acreditar que precisa agradar, quando na verdade precisa ser autêntico. A conversa não é uma entrevista, é uma dança. E na dança, um conduz e o outro segue. Às vezes você conduz, às vezes você dá espaço para ela conduzir, mas nunca, em momento algum, você transforma a dança em um questionário. Quando você entende isso, sua comunicação muda completamente. As mulheres passam a te olhar diferente. Elas se inclinam para ouvir você. Elas riem mais. Elas tocam em você. Elas perguntam sobre você. Elas pedem seu contato sem você precisar insistir, porque elas sentem que você não está ali para tirar algo delas. Você está ali para oferecer algo, uma experiência agradável, uma conversa leve e profunda ao mesmo tempo, um momento que vale a pena ser vivido. E é exatamente isso que elas querem. Elas não precisam de mais um homem fazendo perguntas. Elas já têm isso o tempo todo. Elas precisam de um homem que as faça sentir algo diferente. Seja esse homem. Na próxima vez que você se aproximar de uma mulher, lembre-se: menos entrevista, mais emoção. Menos pressa, mais presença. Menos perguntas, mais troca. E veja a mágica acontecer. Sei que o tema de hoje fez diferença para você. Me ajuda a crescer. Deixa sua curtida, se inscreve no H de Homem, ativa o sininho e compartilha com um amigo que ainda conversa como se estivesse em uma entrevista de emprego. Comenta aqui embaixo. Qual desses erros você já cometeu sem perceber? Aquele abraço. Até o próximo vídeo.